Muito bem, pessoal, estou trazendo mais 2 cortes aqui para vocês dos donos da bola e do Globo Esporte largando o aço nessa eliminação do Cruzeiro para o América, né. Mas também tem notícia boa, gente, tem contratação prevista ainda nessa janela. Vamos conferir juntos quem é o atacante que o Cruzeiro está negociando para chegar na toca da raposa nos próximos dias. Mas antes peço que você verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. E aproveite e já deixe nos comentários quem você acha que o Cruzeiro deveria contratar para reforçar o time de Leonardo Jardim. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! O América tem sido uma pedra no sapato do Cruzeiro. E o jogo sábado foi tenso, nervoso e com aquele alerta. Damas e cavalheiros, disputa por pênaltis. O domingo foi de pedidos de desculpas. Essa torcida merece mais. Quero me desculpar com todos vocês. Juntos na vitória, na derrota e principalmente nos momentos difíceis. Desculpem, agora é fechar a boca e trabalhar mais e melhor. Saldo da eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. Fez uma paradinha. William na cobrança. Matheus Mendes espalma. Vai pra bola o Marlon na batida. Pra fora! Pra fora, pra fora! Existe aqui um grupo de jogadores que ainda estão em subrendimento. Podem fazer mais e melhor. E o Gabigol teve 2 oportunidades. Bola tá chegando pouco pro Gabigol, tá, mas agora chegou. Fomos ineficazes na finalização e isso ditou o resultado. Contra o América, o Matheus Pereira não foi nem relacionado. Pegar um banquinho, né? Pra deixar, né? Era melhor jogar outros jogadores que estiveram preparados e trabalharam connosco. Tem muito tititi. É ingrato. Eduardo foi o substituto. E foi dele o passe pro gol do Lucas Romero. Sapatada com o pé direito que o Matheus Mendes não conseguiu segurar. Foi o gol de empate do Cruzeiro, que perdia por 1-0 com o gol do lateral Marlon. Marlon, presta atenção nesse nome. Foi marcante nessa semifinal. Posição legal. O Adson dribla. Vai tocar pro Marlon que chega cheio de apetite, salivando. Esse momento de frieza foi muito importante na hora de concluir para fazer o primeiro gol ali. Primeiro gol que podia ter sido do Cruzeiro, mas o time abusou das chances perdidas. Ainda o Dudu preparou pro Caio Jorge na área, bateu. Matheus Mendes foi lá e salvou. Daquelas 4 fazíamos 2, não estávamos a falar do empate, estávamos a falar de uma vitória. A chance perdida pelo Gabigol, então, já na metade final do segundo tempo. Por 2 vezes ele desperdiça a oportunidade. Resgatar esses jogadores, alguns deles que ganharam títulos no passado, por um motivo ou outro, no último ano não tiveram a sua melhor performance. Nós acreditamos que vamos recuperar esses jogadores. Quase nos acréscimos ainda teve essa entrada do Marlon, o outro, do Cruzeiro no Iago. O VAR confirmou o pênalti. Cássio impediu que o jogo acabasse ali. Correu Jonas pra bater. Cássio pegou! O Cruzeiro tá vivo no jogo. 1-1 no placar e pênaltis para definir o finalista. William e Marlon perderam pro Cruzeiro. Pra fora! Ele, o Marlon da cavadinha, fez o gol da classificação do América. O América é finalista do Campeonato Estadual. Que não é os números que ganham jogos. O que ganha jogos são boas equipas e é isso que nós pretendemos, construir uma boa equipa. O Leonardo Jardim vai ter bastante tempo para trabalhar, porque com essa eliminação, o Cruzeiro vai ficar mais de um mês sem jogar ao todo, repara. Vão ser 36 dias entre o jogo de sábado e a estreia no Campeonato Brasileiro em casa contra o Mirassol, que está marcada para o dia 30 de março. E está no nosso site também, o ge.globo, que o Cruzeiro vai tentar a contratação de reforços a pedido do Leonardo Jardim. A prioridade é para o setor ofensivo, para o ataque. E a janela de contratações, por isso que o Cruzeiro tem que ser rápido, fecha nessa sexta-feira. Bora falar da... Então, pedir desculpa ao torcedor, pedir desculpa ao presidente pelo investimento que é feito, por ele estar no dia a dia com a gente, por ser a pessoa que é.
que trata todo mundo super bem. Fica o sentimento de tristeza. Bem, protege, coloca dinheiro, banca, cobra e tem que cobrar, inclusive, dos jogadores que são parte nesse fracasso retumbante. E é um fracasso retumbante, aliás, os fracassos rotineiros de um tempo para cá, né, com o Cruzeiro. É uma folha de 20 milhões de um clube onde o dono colocou muito dinheiro e aí a responsabilidade numa proporção muito maior é de quem monta. Porque eu preciso ter decência, né? Aliás, tem uma coisa que eu tenho, é decência, de quando eu chego aqui e critico o Vitor, e critico o planejamento, e dou cacete e tal, quando acontece do lado contrário, não dá pra gente, não, mas não é bem assim, né? A culpa a culpa é, se eu critiquei o planejamento do rival, mas quando foi ao mercado e negociou Paulinho, e aí você vem cá e elogio, o elogio não chega na fonte, não. O elogio não chega em quem você está citando. Mas as críticas, sim. Você pode passar o ano inteiro elogiando. Quando você der um cacete, o cara te marca eternamente. Todos são iguais. E aí eu estou falando de jogadores, dirigentes. Você pode elogiar uma vida. Você deu um cacete, o cara te trata como inimigo. Mas eu não posso poupar e eu tenho que de seguir com a minha decência de reconhecer que o responsável principal, e ele já assumiu, e ele é mesmo, é o Alexandre Matos, porque se uma hora eu critiquei pesadamente o planejamento do rival, do Cruzeiro, que eu elogiei e achei que o Cruzeiro fosse conquistar o campeonato estadual com os pés nas costas, o aproveitamento foi de 46%, uma defesa, são 8 gols seguidos sofrendo... 9 jogos seguidos. São 9 jogos seguidos sofrendo gols, uma defesa desprotegida, um meio-campo que não cria, e aliás o meio-campo que era para criar nem lá estava, né? Porque também foi um fato que a gente precisa chamar atenção durante a semana, de tudo que aconteceu, e um ataque que não está metendo medo em ninguém, com Gabigol e Dudu, que eu imaginei que fossem deitar, mas também não deitaram. Não vou de fato colocar na conta do Léo Jardim, nem ter tirado o Dudu ali, porque eu acho que o Dudu talvez estivesse em campo, ele poderia ser uma peça importante, mas não acho que o Cruzeiro conseguiria algo melhor. Agora, é colocar na conta de quem planejou. E aí, eu posso olhar para o elenco montado, e de repente esperar algo mais, só com a minha visão aqui de fora, do entusiasta. Mas o cara que é do futebol, que conhece muito, que é um grande treinador, como o Léo Jardim, ele meteu 2 vezes ressalvas nas entrevistas. Ele colocou que... E aí aquela de que não é porque gastaram dinheiro que montaram um bom time, é uma avaliação de um cara que entende muito e que viu as carências de um elenco que, sei lá, quantos milhões foram gastos ali, 250, 300 milhões. É muito dinheiro para pouco futebol entregue. E quem planejou tudo isso é o responsável, e ele sabe muito bem disso, e ele mesmo assumiu. Então essa pica é sua, Alexandre Matos. E outra coisa, é sua em grande proporção, mas não vou poupar jogador que de repente está aqui com a cabeça em outro clube, jogador que coloca nas trocas de treinadores toda a responsabilidade pelos fracassos, porque fica fácil colocar também nas trocas, mas é que é difícil a gente entender e tal, eu também não vou poupar. E outra coisa, cobrar de quem tem para entregar, cobrar do seu Matheus Pereira que o foco esteja aqui, que esteja em campo resolvendo o jogo, porque ele tem qualidade para isso, cobrar de um Gabigol que está lá para definir, cobrar de um Dudu que está lá para jogar, e é o que tem melhor jogado ali na frente, cobrar de um Matheus Henrique, que para mim é o melhor jogador do Cruzeiro atualmente, cobrar de um Wallace que esteja pronto o quanto antes, cobrar dos 2 laterais que são experientes e que já viveram no próprio Cruzeiro momentos muito importantes, cobrar da defesa, do próprio Fabrício Bruno. Agora não dá para pedir paciência para torcedor, desculpa. Que o Cássio melhore, que todo mundo jogue, que a responsabilidade é de todos. Na maior proporção, a responsabilidade é de quem montou esse planejamento, criticado com muito cuidado pelo atual treinador que chegou aí. E agora sabe o que vai acontecer? Nesses quantos dias o Cruzeiro vai ficar sem jogar? 35 dias sem jogar? O Cruzeiro vai ter que recuperar psicologicamente, recuperar a confiança, organizar o time e, inevitavelmente, depois do que o Léo Jardim diz, ir ao mercado. Portanto, quando a gente disse, e quando o próprio Pedro disse que não queria ir ao mercado e etc., que não iria, agora depois das declarações do Léo Jardim, ele vai ao mercado. Ele vai ter que ir ao mercado, porque o Léo Jardim já destacou que do jeito que está, não dá para continuar. Então dá boa tarde aqui ao Valu, Patrick Lopes que está aqui, nosso convidado. Aliás, eu vou abrir o programa com o Patrick Lopes, essa responsabilidade de um cara
que é torcedor assumido, mas que também tem decência para elogiar, para criticar e também capacidade para falar, inclusive, de time que ele não torce, exatamente porque faz um trabalho impecável na internet. Patrick Lopes, obviamente que você não é um Budsman, eu não vou te usar para avaliar comentário alheio aqui, mas eu fiz uma pergunta na rádio agora há pouco que eu quero fazer com você, ou para você. Onde está ou onde estão os erros para um fracasso tão retumbante? Bem-vindo. Boa tarde, Everton, Elton, Thiago, Valu e todos que estão acompanhando os donos da bola. O Cruzeiro colheu aquele que fez com falta de planejamento, né? Quando você tem, em menos de 60 dias, 3 treinadores, isso é nítido que vai refletir o que o Cruzeiro está passando nesse momento. O Cruzeiro tem Fernando Diniz mantido no final do ano passado e, na minha opinião, já foi um grande erro dessa diretoria, que acabou culminando até com um grande acerto do Leonardo Jardim neste momento, porém, não tem como cobrar dessa equipe uma forma de querer, taticamente organizada, 3 treinadores aí, como eu disse, em 60 dias. Então, isso é um reflexo. Falou muito bem, porque além da responsabilidade também da diretoria, os jogadores também precisam assumir mais a responsabilidade. Uma comodidade em relação a aceitar a derrota de tal forma que isso tem prejudicado bastante também, creio, até para um processo de evolução, de mudança de chave. Então, o Cruzeiro, em mais uma oportunidade, começa o ano muito ruim em termos de planejamento e, infelizmente, mais uma vez eliminado pelo bom time do América. Contudo, o Cruzeiro tinha totais condições de estar na final, mas também não mereceu, né? O time que faz uma 6ª campanha no Campeonato Mineiro, na verdade, o Cruzeiro nem era para estar ali entre os semifinalistas. Elton, Valu, deixa eu passar para o Valu aqui, porque foi motivo de discussão lá na rádio, e que bom, né? Porque isso é debate, né? Se todo mundo concordar com todo mundo aqui, precisa ter debate. Boa tarde, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Como disse bem o Patrick, né? Essa eliminação ela começou a ser construída lá ainda no ano de 2024, com a manutenção do técnico Fernando Diniz. E quando você fala também, Everton, a respeito de eu não vou poupar os jogadores, claro, os jogadores têm sim a parcela de responsabilidade deles dentro do campo, mas não é papel dos jogadores identificarem se estão mal, se não estão mais conectados ao clube. Isso passa também pelo departamento de futebol e principalmente na figura do Alexandre Matos, né, que está no Cruzeiro desde abril de 2024, juntamente com o Pedro Lourenço. Então, isso começou a ser construído esse dia de ontem, na verdade, ainda em dezembro, manutenção do Diniz. Você faz 9 contratações, o Cruzeiro tem um total de 10 contratados, mas o Gamarra, o Diniz já não estava aqui, voltadas todas para um trabalho, voltadas para um técnico, que no final de 2024 já tinha elementos dentro do campo, ou não tinham esses elementos que fizessem acreditar que as coisas poderiam ser diferentes, que o Diniz ele tem uma passagem muito pior do que a do Fernando Seabra. Estou falando em termos de treinadores que foram demitidos por essa gestão de futebol atual. O Diniz foi muito pior do que o Seabra, tinha que conquistar 12 pontos e 33 para a pré-Libertadores, conquistou só 10. Na final da Sul-Americana a gente viu um time sem vibração, sem organização, uma postura inaceitável. Claro, e aqui estamos ressaltando tudo para o Alexandre Matos. Não, eu creio que ele tem a principal parcela, mas essa parcela de atitude é um grupo do Cruzeiro que não foi capaz de se mobilizar. Eu digo isso desde o ano passado. Este grupo não tem a característica de resolver dentro do campo problemas que estão acontecendo às vezes externamente. Não foi, isso já aconteceu em 2024 e nesse momento agora acontece porque esses jogadores deveriam ter resolvido muito mais nos 2 jogos contra o América do que o próprio Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, esse que da minha parte um total de 0,00000 responsabilidade nesta eliminação do Cruzeiro. É bom lembrar, né? O Alexandre Matos disse que o Cruzeiro não perderia uma final. Essa atual gestão, comandada futebolisticamente por ele, não perderia um campeonato como foi perdido no ano de 2024 para o Atlético, por 3-1. É importante a gente lembrar, Alexandre Matos, que para se perder uma final como aquela que o Cruzeiro perdeu o ano passado, é preciso se levar o time até lá, e isso não aconteceu nesse ano. Tem uma informação que o Thiago Fernandes acabou de apurar aqui, de um jogador que pode pintar no Cruzeiro aí. O Cruzeiro mandou proposta, dentro de instantes a gente vai falar disso. Dentro de instantes também a gente vai falar, dar uma passada, né, para ouvir o Elton, o Thiago, sobre esse momento do Cruzeiro, essa desclassificação. É crise, sim.
E não é a imprensa que quer implantar a crise, não, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Só rapidamente aqui, tem informação aí, tem jogador que o Cruzeiro já meteu proposta? Me interrompa se ele estiver voltando, tá? Mas o Cruzeiro já enviou uma proposta pelo Lucas Ronier, atacante que pertence ao Coritiba. A informação foi inicialmente divulgada pela Nádia Mauá, eu consegui confirmar. O Cruzeiro, de fato, fez essa proposta. A proposta foi enviada na semana passada. A princípio, o Coritiba quer entre 10 milhões de dólares e 11 milhões de dólares pela liberação do atacante. O Neon SC da Arábia Saudita ofereceu 12 milhões e meio de euros pelo jogador, mas o negócio não deve andar. Essa era uma proposta que o Coritiba aceitaria. E hoje terá uma nova reunião para que as partes discutam essa possibilidade de vinda do atleta para a Toca da Raposa 2. Importante frisar, o técnico Leonardo Jardim aprova a contratação do Lucas Ronier, entende que seria um atacante muito útil para jogar nesse time que tem Gabigol, Dudu, e que ele talvez possa ser um dos titulares dessa equipe. Ponta. Jogador de beirada, ponta direita. Na atual temporada são 2 gols marcados. Tem 6 jogos, 2 gols marcados pelo Coritiba. É jovem, nem tem 20 anos, então eu vejo como uma oportunidade de mercado, mesmo sendo um investimento tão alto, porque se imagina que vai ser um jovem bem promissor aí para o futebol brasileiro. Então, aliás, é a atenção do Cruzeiro. Algumas imagens aí para gente observar. Tá aí, ó, Lucas Ronier, jogador que o Cruzeiro está querendo trazer. Eu confesso que acompanhei muito pouco ou quase nada. Fui até assisti alguns jogos do Coritiba na temporada passada. E, cara, é bom jogador, é promissor. É um nome bem interessante. Não é à toa também que o futebol da Arábia Saudita está querendo pagar 12 milhões e meio de euros nele. E os valores dele é de jogador que realmente está se destacando. A temporada passada, foram 44 jogos, 6 gols e 5 assistências. Lembrando que o Coritiba estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou junto com o Natanael. Patrick Valu tem um aval do treinador, tem um aval do Léo Jardim. Numa carência do Cruzeiro hoje, né, HG? Cruzeiro que, inclusive, liberou o Tevez lá para o Atlético Paranaense. Hoje tem na pessoa do Marquinhos, jogador ali pela ponta direita. Pelos números, como o Elton falou, é jogador para chegar e performar. Porém, também, pelos números dele da Série B, já não me empolga tanto assim, apesar de Mas estar pela em processo. Juventude, não, Patrick? Tem um processo de maturação, né, tal. Eu acho que o Cruzeiro hoje precisaria ir em busca, não sei se ainda nessa janela, mas pelo menos no meio do ano, um jogador realmente para chegar ali com aquela cancha de titularidade. O Ronier, esse processo ainda, que vai chegar, vai ter que ter paciência, enfim, é um menino promissor pelos valores, como o Thiago falou, né, está sendo cogitado na Arábia. Fato é, o Cruzeiro tem uma carência nessa posição, HG. Talvez o Lucas Ronier seja a solução por enquanto. Paulo Zero. Falar a bem da verdade, né? Parece ser um absurdo, mas não é. Para se desenvolver, ele vai chegar com muito mais responsabilidade do que espaço para desenvolver. O momento para um jogador como esse chegar ao Cruzeiro agora não é bom. Incrivelmente, né? Um time que paga em dia, um time que está melhorando o CT depois de quase 30 anos da construção dele, mas... Eu discordo de você, Valu. Você pode ficar à vontade, Thiago, para discordar. Não tem problema. É excelente quando você discorda do que eu falo, para mim, inclusive. Então, é o que está acontecendo hoje no Cruzeiro, né? Um departamento de futebol que... A gente está vendo o quê? Uma mudança, já que foi aprovado pelo Leonardo Jardim, parece que a gente está vendo uma mudança daquele discurso, né? Não daremos a chave do clube a nenhum técnico aqui no Cruzeiro. Depois de 17 contratações, o terceiro técnico, um time que não consegue minimamente corresponder às expectativas do próprio departamento de futebol, vai atrás de um garoto de 20 anos. Eu estou com o Patrick quando ele diz, acho que o Cruzeiro deveria ter em mente jogador mais rodado, com capacidade, porque ele chega já com o olhar de assumir a ponta direita do Cruzeiro. Um jogador de 20 anos que tem muito talento, ele pode explodir, arrebentar no Cruzeiro e daqui a um tempo, se o Cruzeiro conseguir contratar mesmo, ser vendido pelo dobro do que foi contratado, não é essa questão. Não é o melhor ambiente. O Thiago discorda de não ser o melhor ambiente para um jogador de 20 anos, quando a gente tem Cássio, William, Marlon, Fabrício Bruno, Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Jogadores que têm muito mais do que o dobro das horas de voo do jogador do Coritiba e que não estão conseguindo desempenhar em meio a tudo que o Cruzeiro tem sido envolvido. O momento é excelente, mas pela sua frase final, me parece que você quer grife e não jogador de futebol. O negócio é o seguinte, o momento é excelente por quê?
Porque a gente vai ter 35 dias para que esse elenco do Cruzeiro consiga... Quem elogia grife aqui no programa é você, independente você dos tá falando resultados. de grife aí. Quem está falando sobre grife aí é você. Quem assiste o programa eu tô sabe elogiando o que o eu tô futebol do dizendo. garoto. E ele vai ter 30 dias de trabalho. Qual outro clube ele tem a oportunidade de ter 30 dias de trabalho? Daqui até a estreia Nenhum, porque do nenhum time, foi tão incompetente quanto o daqui até a Cruzeiro e a sua estreia gestão do de time, futebol atual. para poder começar a treinar, a jogar, a entender como funcionam os companheiros e um novo trabalho de treinador. A grande verdade é óbvio que é vexatório o Cruzeiro ficar fora das finais do Campeonato Mineiro. Isso é indiscutível. O Cruzeiro não disputar a final do Campeonato Mineiro é algo vexatório. E isso não Mas tem o Mineiro discussão. não importa para você, então tá tudo bem. Mas não importa mesmo. E aí vem a tá parte tudo final bem. do pensamento. O grande ponto é, pro que importa, o Cruzeiro vai ter 30 dias de pré-temporada. Vai só aumentar a 30 dias de cobrança, Tite. pré-temporada. Vai aumentar a cobrança. A cobrança vai ficar mais pesada. Pra cima do Lucas? Não, pra cima de todos do Cruzeiro. Mas o Lucas não vai ficar todos. pra ele. Não. Agora Então, eu por estou isso que eu tô mudando. falando, o ambiente para mim e para ele é bom. O momento é bom, na verdade, não o ambiente, mas o momento é bom porque ele chega no momento em que ele vai ter tempo suficiente para conhecer os companheiros, para entender o treinador, para fazer um trabalho todo e completo pensando no início da temporada. E de verdade, convenhamos, eu acho que a cobrança também aumenta, como o Elton disse, mas o momento para o Lucas, para mim, é bom. E outra, o que deixa ainda melhor o momento para ele. Tem muita gente boa que não está rendendo. E ele vai chegar aqui no mesmo pé de igualdade desses caras, com a possibilidade de ganhar a vaga de titular. E, sinceramente, se for tão bom quanto eu acho que é, eu não consigo falar com 100% de certeza, acompanhei alguns jogos, mas poucos, eu acho que o moleque tem tudo para estourar. Então, eu discordo do Valo nessa. É isso aí, pessoal. Em busca de reforços solicitados pelo técnico Léo Jardim, o Cruzeiro sondou a situação do jovem atacante Lucas Ronier, de 20 anos, revelado pelo Coritiba. Nesse momento, o time mineiro fez uma consulta sobre a viabilidade do negócio e de valores, mas ainda não formalizou a proposta oficial pelo jogador de 20 anos. O jogador de 20 anos é uma promessa do time paranaense que desperta interesse no Cruzeiro. Na atual temporada, Lucas Ronier entrou em campo 8 vezes, marcou 2 gols e deu 1 assistência. O contrato do jogador com o Coxa vai até dezembro de 2027. Enquanto isso, o Cruzeiro deve recorrer aos jogos treinos para que o técnico Leonardo Jardim busque acertar a equipe durante o período de mais de um mês, sem compromissos oficiais, né? Como foi eliminado pelo América na semifinal do estadual no sábado, dia 22, o Cruzeiro só entrará na disputa da Copa do Brasil a partir da terceira fase. O time celeste só voltará a campo de forma oficial no final de março, né? O primeiro duelo do Cruzeiro será contra o Mirassol na primeira rodada do Brasileirão. Inicialmente, a partida está prevista para o dia 30 de março, em horário ainda a ser definido, mas a data ainda deve ser remanejada pela Confederação Brasileira de Futebol. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!